A Muralha da China. Do outro lado do mundo, um novo imperador projetou uma linha de pedra cortando a face da terra, que seria construída pelas mãos do homem em um enorme pedaço de terra. Como se dissesse até para os deuses: esta é minha terra, não se aproxime. A dinastia Ming da China livrou-se finalmente do jugo dos mongóis, forçando os descendentes de Gengis Khan a se retirarem para as estepes do norte. China, o Império do Meio, era de novo governada por um imperador chinês. E para defender este império, foi ordenada a construção de uma gigantesca muralha que se estenderia do rio Yalu, na Baía da Coreia, até o selvagem deserto de Gobi, 4.800 quilômetros de tijolo e pedra, 8 metros de altura. A mais longa construção jamais realizada pelo homem e talvez a única estrutura visível do espaço. Se a muralha da China fosse esticada de ponta a ponta no Brasil, ela ligaria Macapá a Porto Alegre. A Grande Muralha da China, que vemos hoje, é a mesma que foi construída durante a dinastia Ming, que começou antes mesmo do nascimento de Cristóvão Colombo no século XV. A ideia, no entanto, de construir uma parede em volta do Império do Meio data de 2.000 anos antes, do século VIII a.C. Nesta época, a China vivia um caos. Estados hostis lutavam entre si e contra tribos nômades que tentavam invadir pelo norte. Durante centenas de anos, uma sucessão de paredes em barro foram construídas entre montanhas e ao longo dos vales com o objetivo de manter afastados vizinhos hostis. Todo este esforço, no entanto, era em vão. Mas no ano 221 a.C., um homem unificou a China e se proclamou o primeiro imperador, Qin Shi Huangdi. Em seu breve reinado de 12 anos, Qin Shi Huangdi ligou os milhares de quilômetros de antigas paredes em uma massiva muralha para a defesa militar contra os bárbaros. Um cinturão em torno de uma nação. Esta grande muralha simbolizaria a China para sempre. Ferozmente protetora, hostil a estrangeiros, prodigiosa por seu trabalho. Um povo unificado. A muralha de Qin Shi Huangdi deu aos chineses uma identidade nacional jamais vivida antes. E isto significava segurança. As fronteiras do norte logo atrairiam novos colonizadores e fazendeiros. Em sua sombra protetora, comerciantes se aventuravam por estradas que levavam ao oeste. Uma viagem pela região que viria a ser conhecida como a Rota da Seda, trazendo as riquezas do Oriente para a Índia, Pérsia e Roma. O imperador chinês escreveu: agora nosso povo está pacificado e não deve mais temer a guerra. Os homens trabalham na terra, enquanto as mulheres estão engajadas em suas tarefas. Mas esta era a sua versão. A muralha pode ter sido uma grande realização militar, mas foi também o resultado de um trabalho brutal por parte do povo chinês. 800.000 soldados, trabalhadores cativos e prisioneiros foram forçados a trabalhar para erguer a muralha. Criminosos enfrentavam uma punição a mais. Suas cabeças eram raspadas, suas faces escurecidas e colares de ferro eram colocados em seus pescoços. Nesta situação eram enviados a províncias distantes para buscar matéria-prima. Um cronista escreveu: valas ao lado de estradas eram preenchidas com corpos de homens que foram forçados a ir para a construção da grande muralha. E quando homens não podiam mais ser encontrados, suas viúvas se juntavam à marcha. A história de uma das viúvas se transformou em lenda.
Aqui, nos limites leste da muralha, perto do Mar da China, um templo foi erguido em homenagem a Meng Jiannu. Meng, a história conta, foi atrás de seu marido que havia sido mandado para construir a muralha. Quando ela soube que ele havia sido enterrado entre as barricadas, suas lágrimas fizeram a parede desmoronar. Desta forma, ela achou os ossos de seu marido e amaldiçoou o imperador. Denunciando a ordem autocrática do imperador, ela se tornou a voz simbólica do povo contra um onipotente opressor. Muito pouco da muralha de Qin Shi Huangdi ainda existe hoje em dia. Esta fortificação de pedra é resultado de 200 anos contínuos de recuperação e obras durante a dinastia Ming. Este trabalho, por sua vez, está sendo restaurado em turnos ainda hoje. A muralha atravessa metade da China, subindo montanhas inclinadas e protegendo vales, engenhosamente transformando terrenos desfavoráveis para a guerra em vantagem tática. Em Shanhaiguan, uma fortaleza circular de 4 quilômetros quadrados olha o horizonte como se fosse a cabeça de um dragão deslizando em direção do mar. Um fosso de 8 metros de profundidade protege este portão chamado de o primeiro passo para o paraíso. A 300 quilômetros dali, a fortaleza de Jiayuguan era o último entreposto do Império, já que depois deste ponto, em direção ao oeste, estava o vasto deserto mongol. Entre estes dois extremos, existe um conjunto de 25 mil torres de observação, controladas por guardiães que viviam nestes locais. Quando atacados, eles mandavam informação sobre as tropas inimigas por meio de sinais de fumaça durante o dia e sinais de fogo durante a noite. Estas informações percorriam centenas de quilômetros em questão de horas. Perto de Beijing, a toda poderosa fortaleza de Badalin foi construída cercada por diversas camadas de paredes externas, grande o suficiente para acomodar 5 cavalos montados ou 10 homens de infantaria marchando lado a lado. Suas duas faces asseguram que a muralha poderia servir de defesa dos dois lados, não importando por onde fosse atacada. Apesar de a muralha ter resistido aos arcos e espadas dos mongóis e dos manchus, ela mal conseguiu sobreviver aos rompantes ideológicos de nosso tempo. Durante a Revolução Cultural dos anos 60, desdenhando o passado histórico da muralha, fazendeiros roubaram muitas partes dela para usar em seus chiqueiros. Mas hoje em dia a muralha foi restaurada, não apenas física, mas também figurativamente, de acordo com o papel que ela teve na história nacional da China. Ela novamente existe como uma linha definida, uma marca no terreno, testamento da idade de um povo e de seus ancestrais que a construíram.